Todos começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV. Você nos acompanha também através do nosso portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, também pelo Facebook do Canal do Boi e também as dezenas de páginas que levam o nosso programa, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, TV por assinatura. Também, a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Vou falar agora um pouco do que vai ter no programa de hoje, porque hoje, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre o marco temporal e que ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E eu vou conversar hoje, eu vou entrevistar o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, vou conversar com o Normando Corral, vou conversar também com o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia. Esse é um assunto extremamente importante, relevante para todo produtor rural brasileiro e que vai estar em pauta, né, muito aqui no Agricultura BR. Nessa semana nós vamos falar muito disso, porque traz, caso os demais ministros acompanhem o voto de Edson Fachin, traz insegurança jurídica e uma situação de perdas no valor bruto da produção extremamente elevados. Você vai ver aqui que no Mato Grosso, por exemplo, a ampliação de terras indígenas pode trazer um prejuízo ou uma redução de 1,950 bilhão de reais no valor bruto de produção do estado de Mato Grosso. Também vou falar sobre milho, você vai acompanhar as informações a respeito da colheita do milho no centro-sul do Brasil e também o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já começaram a semear a safra 21-22. E eu começo o programa de hoje falando a respeito do que acontece nos Estados Unidos em relação aos biocombustíveis. Ora, nós tivemos quedas muito fortes no acumulado da última semana, em especial depois que o Departamento Específico norte-americano informou que vai ter uma discussão política nos Estados Unidos para redução da utilização de biodiesel. Isso tinha afetado completamente os negócios, além de tudo que já vinha ocorrendo, né, que petróleo caiu, tivemos outros elementos também que acabaram influenciando, mas esse, em especial, trouxe ali o óleo de soja na última semana com uma queda na sexta-feira de 5%. Hoje nós tínhamos recuperação para o óleo de soja e a soja e o trigo, que também foram, claro, afetados por essa queda forte, vinha em alta. É o que nós vamos trazer agora para você no Agricultura BR. Nós trazemos aqui as posições de curto prazo. A alta agora para a soja é um pouco menos relevante, né? Está um pouco mais fraca do que quando da reabertura, 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Nesse momento, nós temos a posição de setembro a $12,97 mais 6 o bushel, uma alta de 0,31%. Novembro, $12,95 o bushel, com alta de 0,33%. Janeiro a $13 mais 2, alta de 0,35%. E março, $13,03 mais 6, alta de 0,5%. São os negócios que eu trago agora com soja em Chicago. Hoje soja já operou em patamares melhores, mas neste momento soja vem aí com uma ligeira alta. Falando agora a respeito do dólar, nós vamos falar sobre a moeda norte-americana. Você acompanha comigo como é que vem o dólar aqui no Brasil, dólar que vinha extremamente afetado pela questão ligada e a soja também estava, né, sobre as decisões do Banco Central norte-americano. Hoje nós temos dólar voltando a operar em alta, 0,23% a R$ 5,39 mais 7. São os negócios que eu destaco agora com dólar aqui no Brasil. E é sobre dólar que eu converso agora com Walter Pulga Júnior, ele também mercado financeiro. Pulga, hoje nós temos um certo alívio, pelo menos na questão da soja, em relação à questão norte-americana da utilização de biodiesel, mas ainda temos muitos reflexos da atuação de Banco Central dos Estados Unidos, entre outros elementos internos aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a preocupação hoje está voltada para questões políticas no Brasil. Mas há, de certo modo, alguma preocupação também com o que ocorre fora do país. Mas pesa muito mesmo
o acerto das contas do governo, ainda causando há meses, causa problemas no mercado. Neste momento, para ter uma ideia, o dólar, que na semana passada encerrava a sexta-feira na faixa de 5,38, agora sobe de novo, passa de R$ 5,39, por pouco não chega a R$ 5,40. Neste momento, tem uma leve alta de 0,17% a R$ 5,39 mais 30. Agora há pouco vinha com um leve recuo, mas o que impede esse recuo mais acentuado do dólar? Também o receio com dados de inflação, porque do ponto de vista econômico, o que se espera aí é uma alta nos preços em geral. Agora, segundo a pesquisa Focus, do Banco Central, já sobe de 7,05% na semana passada para 7,11%. O mercado já trabalha com preços em alta, portanto, há uma perspectiva de valorização do dólar frente ao real, diante de uma inflação bem acentuada. Não ocorre só aqui, há movimento inflacionário também na Europa, também nos Estados Unidos, outros países do mundo, mas aqui é muito acentuada. A alta dos preços preocupa quem está no controle da moeda, no caso os técnicos do Banco Central e os analistas de mercado e os economistas. Fora isso, há um outro problema também, não? Eu gostaria de lembrar que o custo do frete marítimo subiu tanto que já afeta até os embarques de arroz do Brasil. Veja, o alto custo dos fretes marítimos e a falta de contêineres tem prejudicado até as exportações brasileiras de arroz. Segundo a Abiarroz, Associação Brasileira da Indústria do Arroz, esse cenário já resultou em perdas para o setor que somam quase 37 milhões de reais só no primeiro semestre deste ano. As vendas para os Estados Unidos, para se ter uma ideia, caíram 70% em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado. Ainda segundo a Abiarroz, todas as empresas exportadoras de arroz tiveram redução dos embarques para o exterior e perderam vendas em agosto. Mas por que isso ocorre? Bom, além de falta de contêineres, o alto custo do frete marítimo. Só em agosto, o preço do frete marítimo teve um aumento médio de 217% em relação a maio, com picos de até alta de 450%. Realmente, não é possível rapidamente acomodar o setor diante de uma alta tão acentuada no frete marítimo. Fora isso, falta de contêineres. Então fica aí registrado que a Abiarroz já apura os prejuízos nas exportações de arroz para os Estados Unidos, também para o Peru, também para o Canadá, para países da África, México e Chile. Fabiano, alta do frete traz problemas, e problemas graves. É com você. Obrigado, Walter Puga. Uma boa tarde a você. Por aqui eu mostro como é que vem a referência para a soja em alguns dos portos mais importantes do país. Aqui você tem a referência de acordo com a Grãos Corretora para entrega em setembro. Portos de Santos e Paranaguá com valores referenciais em R$ 173 a saca de 60 quilos. É o que eu vou destacando aqui no Agricultura BR. Bom, e agora eu falo a respeito do que nós temos nesta semana. E esta semana tem a retomada do marco temporal que vai ser apreciado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no STF. Tinha tido aquela solicitação de um dos ministros que deixou de ter essa apreciação e julgamento no ambiente virtual e passa para o ambiente físico. A grande questão é o voto do Edson Fachin. O ministro Edson Fachin teve um voto extremamente complicado e se os demais ministros ou a maioria acompanhar, isso deve trazer ou vai trazer muitos prejuízos para o Brasil como um todo, mas principalmente em relação à produção rural brasileira, sem falar da insegurança física e jurídica que isso pode causar. E é por isso que eu vou conversar agora com Normando Corral, ele que é presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, participa conosco pela internet. Normando, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber da sua avaliação deste momento, porque essa situação, esse cenário que começa na quarta-feira no STF, é algo que todo produtor rural ou proprietários de terra no país precisam estar muito atentos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade de falar depois por isso. Olha, eu iniciei sempre repito, foi senador e foi deputado também, Roberto Campos. Sempre disse que é o seguinte, que até o passo previsível, né? Tinha uma coisa definida, que era o marco temporal ligado à Raposa Serra do Sol
agora ele pode ser modificado. E o importante é o seguinte, olha, não é que a comunidade indígena esteja querendo mais terras, não. Alguns estão, não sei por quê. O que a comunidade indígena quer, e nós vimos esse dia, aconteceu aqui em Cuiabá, há 2, 3 dias atrás, com a presença, na quinta-feira passada, com a presença do presidente da República, eles querem utilizar das terras que foram destinadas para que eles habitassem. Eles querem plantar nas suas terras. E elas são produtivas, elas podem fazer isso. Não estão querendo expandir mais a troco de nada. E a outra coisa, nós estamos se expandir determinadas reservas indígenas, vai tirar terras férteis e produtivas da mão de quem está lá já há 20, 30, 40, 50 anos. É um absurdo o que está acontecendo. Uma injustiça. Isso é uma injustiça, caso aconteça. Espero que estejam lampejos ali de clarividência, de melhora ali dentro do STF e de que não acompanhe o voto do relator. É isso que a gente espera e é dessa forma que estamos agindo. Normando, em relação à decisão que ela vai ser tomada, ela é sobre uma questão específica no estado de Santa Catarina, mas com repercussão geral. E esse elemento é o que traz toda essa preocupação. E nós observamos aqui no Canal do Boi e com as nossas equipes que a população indígena muitas vezes ela é utilizada, né? Ela acaba sendo manipulada em relação a seu estado, em relação aos seus direitos, para contemplar por diversas vezes benefícios a outros. Gente que basicamente vive de um cenário de pobreza que essas populações indígenas elas têm vivido nos últimos anos, exatamente por conta dessa exploração que acaba tendo um fator, um viés ideológico muito forte. No estado do Mato Grosso, como é que está essa relação? Como é que está a relação do proprietário de terras, do produtor rural, com as populações indígenas? Um estudo do IMEA mostra que 50 municípios podem ser atingidos com novas demarcações. Sim, olha, você, primeiro observando o que pode acontecer nessa votação, que você bem disse, é lá do estado de Santa Catarina, mas parece que tem a tal da súmula vinculante, né? Então tem reflexo para todas as outras. Essa é a grande preocupação. Aqui no estado do Mato Grosso, a preocupação nossa de alguns municípios, principalmente, você acaba tomando 50%, 60%, 70% do território dele com a reserva indígena e de que, na verdade, não é aquele tamanho que os indígenas querem. Ficou muito claro o evento que teve aqui a semana passada do que realmente os indígenas querem. Olha, eu moro aqui no estado do Mato Grosso desde 1982, em Tangará da Serra. Tangará da Serra é um município que tem 1 milhão de hectares, 1 milhão e pouquinho. 510 mil deles são reserva indígena. Desses hectares faz parte de uma reserva indígena. E o seguinte, fora o que nós temos que preservar como as nossas reservas ambientais. Então, nós não precisamos de mais terra para os índios, não há essa demanda, a não ser num viés ideológico, num viés oportunista, plantado por determinadas organizações não governamentais com outros tipos de interesse. Tem que ficar atento para isso. E isso aí não sou eu que estou falando, não. Os irmãos Vilas Boas já falaram isso aí há 30, 40 anos atrás. Então, há muito interesse em cima de reservas indígenas que ficam preservados, sabe-se lá por quê. Essa aqui é a preocupação. E o aumento da área, nós não tivemos um aumento da população indígena, não é isso que a maioria dos índios quer. Eles querem explorar como qualquer outro tipo de ser humano pode. E eu fico perguntando, você pode plantar em volta da reserva indígena, por que não pode plantar na reserva indígena? É isso que eles querem. Normando, estava até aparecendo aqui nos nossos caracteres, mas o IMEA também, no levantamento, no estudo que fez, mostra que o valor bruto de produção no Mato Grosso pode recuar 1.950 bilhões de reais, maior parte absoluta nas áreas de produção de soja, com 1 bilhão de reais de valor de bruto de produção sendo perdido. Vocês já conseguem enxergar como que um cenário desastroso como esse, caso o marco temporal caia, como é que isso pode atingir a economia do estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de carnes e de grãos do país? Essa é a fonte da nossa preocupação. Eu quero até destacar o trabalho do IMEA e dizer que o IMEA, Instituto Mato Grossense da Economia Agropecuária, não é um órgão estatal, né? É o que nós chamamos de um ente federado. É um órgão ligado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso, que tem todos os números do agro do Estado do Mato Grosso. A preocupação é isso aí. A grande vocação do Estado do Mato Grosso
é a produção agropecuária. Por quê? Por causa da sua extensão territorial, por causa da regularidade de clima, por causa da vocação dos produtores que aqui estão. Se você começar a impedir a vocação natural do nosso Estado, você obviamente leva o Estado a uma perda de receita, diminuição de geração de emprego, diminuição de renda. É um caos. Nenhum país desenvolvido do mundo deixou de lançar mão dos seus recursos naturais para serem desenvolvidos. E nós estamos fazendo isso aí absolutamente sem critério nenhum. Não tem nada com embasamento técnico, científico, com estudo, para falar o que está acontecendo, exceto esse, que a gente pode falar dos desastres que está acontecendo. Então, a preocupação é muito grande e nós temos os números para mostrar por que isso aí não leva a nada. O viés, às vezes, é ideológico e, muitas vezes, por interesses escusos, que não são nobres. Normando, para encerrar aqui a nossa entrevista, como é que o produtor do Mato Grosso, né, e também podemos perguntar aí para o produtor de todo o Brasil, como é que está acompanhando e como que vai acompanhar, principalmente a partir de quarta-feira, esse julgamento no STF? É mais uma data marcada, é importante lembrar que já tivemos datas anteriores para esse mesmo processo e ele não teve a continuidade. Até agora teve só o voto do ministro relator Edson Fachin. Não, é o que eu falei, com grande preocupação. Nós queremos, faz tempo, inclusive tem um projeto de lei tramitando no Congresso, PL 490, caso a memória não tenha me traído, para justamente deixar isso aí para ser definido lá no Congresso, por uma lei. A preocupação é grande, nem todos os produtores do Estado, obviamente, porque nem todos estão próximos a algumas reservas que sejam de expansão. Mas, como eu havia dito, a preocupação é de todos, porque acontece uma vez, pode acontecer segunda, e pode acontecer até onde hoje você não esteja tão próximo à reserva indígena. É muito preocupante. E olha, não é isso aí, não é feito para ajudar os índios, não. O que eles querem é outra coisa. E isso eu falo. Em conversa com eles, nós sabemos o que eles querem. Normando Corral, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um grande abraço a você. Obrigado, Fabiano. Um abraço a você e a todos que nos ouvem. Muito bem, conversei então com o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, Normando Corral, que falou a respeito desse tema, essa votação no STF na quarta-feira. E olha, ainda hoje eu retomo o assunto, porque eu vou conversar com o Rodinei Cândia, ele que é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, e é extremamente importante, relevante que os produtores rurais estejam unidos também por conta dessa causa, porque essa causa, ela se perder, acaba trazendo um cenário trágico para a produção rural do Brasil. E a seguir, nós vamos falar a respeito da previsão do tempo, também da colheita do milho segunda safra no centro-sul do Brasil, entre outros assuntos. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp, no 67 99173 3737. Eu volto já. E olha, vamos falar agora da previsão do tempo, porque no centro-sul do Brasil, olha só, notícia boa, semana deve ter chuva, e eu sei que está todo mundo esperando por isso. Essa chuva pode começar nessa quarta-feira, mas quem fala sobre o assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. A última semana foi marcada por altas temperaturas, mas o destaque agora é o retorno das chuvas em diversos estados. Entre os dias 25 e 29, tem previsão de chuva sobre vários pontos do centro-sul brasileiro, com destaque para o leste gaúcho e Planalto Sul catarinense, com acumulados de até 70 milímetros. A partir do dia 26, a chuva também avança aí para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde os acumulados também podem ser altos, ficando entre 30 e 70 milímetros. E depois de toda essa chuvarada, também tem previsão para queda nas temperaturas, Fabiano. A previsão é de mínimas entre 3 e 6 graus no Rio Grande do Sul, com risco para geada em todo o estado. Nas áreas entre Santa Catarina e Paraná, as mínimas variam entre 6 e 12 graus. E esse frio também chega ao centro-oeste e sudeste brasileiro, mas sem risco aí para geadas. Apesar das instabilidades climáticas ao longo da safra, como geadas e estiagem precoce, a colheita aí do café na cooperativa Coxupé já atingiu 79%. A previsão é de tempo mais firme nesses dias,
Pode chover somente durante o fim de semana, mas de forma bem isolada. Mas mesmo com a previsão de chuva e redução nas temperaturas, não pense aí que o calorão acabou. Neste início de semana, as máximas ainda serão elevadas no centro-oeste, também sudeste, sul da região norte e também no interior nordestino. É isso, Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. E por aqui eu falo a respeito do que ocorre com a colheita do milho no estado do Mato Grosso do Sul, já que já se sabia que a colheita renderia muito menos, as perdas são muito altas, passam de 50%, e o produtor está no campo tentando fazer ou extrair o melhor de uma safra que enfrentou secas e geadas. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Kaile Rodrigues. A área total é de 2.100 hectares. Primeiro, a lavoura de milho enfrentou a seca severa. Da fase de crescimento até a vegetativa, foram 70 dias sem uma gota d'água. Na sequência, a chuva até chegou, porém em pequena quantidade. Mas foram as geadas que prejudicaram a lavoura. Para a safra, o produtor Matheus Burgel já estima os prejuízos. A gente tem uma estimativa aí de perca entre 60% a 70% no geral das fazendas nossas, que aqui em Anduí, Nova Alvorada e Sidrolândia. Já teve áreas de 10 sacos por hectare, umas terras mais fracas. Esse talhão que a gente começou hoje é um talhão que está em torno de 40 sacos, mas a média geral da fazenda aqui deve ficar em torno de 15 a 25 sacos, ainda que falta uma área para colher ainda, sabe? Mas a quebra é muito grande relativa aos outros anos, né? A seca também inviabilizou o cronograma das aplicações de fungicidas e inseticidas para o controle de pragas e doenças, como o da cigarrinha do milho. A área é consorciada com braquiária, uma estratégia para a entrada da soja que será semeada lá para o final de setembro. Matheus, você estava comentando que você investiu no contrato futuro e aí outra parte desse grão vai ser armazenada. É uma solução? Isso, a gente acabou fazendo o contrato futuro, né? Para garantir, o mercado na época estava bom e para garantir os custos da produção, da lavoura em si, né? E o restante que sobrar do milho vai ser depositado no armazém para ser vendido no futuro, que o preço hoje está bem melhor o preço na época da colheita do que o contrato que a gente fez lá na frente, né? E tudo indica que vai faltar milho? Então, o grande problema vai ser a qualidade do grão, igual eu falei antes. A qualidade do milho é muito ruim, não vai dar qualidade de ração para os animais. E a grande é a quebra, que nem eu falei, ali a quebra é muito grande no país inteiro, não é só no Mato Grosso do Sul, Paraná, é a geada, a seca, e a qualidade do grão está muito a desejar esse ano. Tirando o milho, agora a expectativa é que a soja venha e outros resultados mais positivos. Então, o agricultor é assim, ele não acabou de colher o grão que está ali com quebra, com prejuízo ainda, e já está pensando no soja ano que vem já, né? Que nem a gente está entrando com gesso, calcário, para esperar para o ano que vem uma melhor rentabilidade para todo mundo, né? De Aianduí, distrito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Kaile Rodrigues. E por falar em colheita do milho, o centro-sul do Brasil atingiu 79% da área cultivada com milho colhida até a última quinta-feira. É o que nos conta a consultoria AG Rural e nós trazemos os dados deles aqui no Agricultura BR. No ano passado, na mesma data, 19 de agosto, estava em 82%. Agora, como eu disse, chega a 79%. Um dos dados importantes é que os trabalhos de colheita no Mato Grosso, maior estado produtor, já foi encerrado. E o milho
milho negociado no mercado futuro brasileiro vinha recuando. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios, agora inverte o cenário e passa a operar em alta. Setembro vem com R$ 95,87 a saca de 60 quilos, estável a posição de setembro. Novembro vem com R$ 96,73 a saca, com alta de 0,25%. Janeiro, R$ 98,15 por saca, com alta de 0,15%. E março, R$ 98,25 a saca de 60 quilos do milho, com alta de 0,14%. São as informações aqui relacionadas ao que nós temos para o mercado brasileiro de milho. E por falar em milho, agora eu falo do mercado internacional, porque o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou que exportadores privados comercializaram 458.500 toneladas de milho aqui, lá dos Estados Unidos para o México. É o destaque do Agricultura BR. Confira agora comigo como é que estão as cotações de mercado. E ainda falando de milho, e principalmente milho aqui no Brasil, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina já estão na campanha 2021-2022. Como é que é isso? Começou a semeadura do milho já para a próxima safra nesses dois estados do sul do Brasil, como tradicionalmente ocorre. Nós vamos olhar agora os números, como é que está essa semeadura de milho. O produtor gaúcho está bastante alerta em relação à questão de clima. Você vê aqui que eu estou falando de semeadura no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É natural que o extremo sul consiga plantar antes, e ainda vão cultivar soja depois. 5,7% estava na data do dia 19 de agosto do ano passado e agora 4,1%. Essas são as áreas de trabalho puxadas pelos dois estados, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E apesar desse plantio já estar em curso, os produtores eles estão muito espertos com esse risco de geada, que a Renata Ferreira acabou de destacar aqui no Agricultura BR. Então, estão cultivando, mas cultivando assim de uma maneira mais lenta para passar esse período que ainda tem um risco de alguma geada sobre o Rio Grande do Sul. E olha, daqui a pouco nós vamos trazer no Agricultura BR informações a respeito do que aconteceu lá em Sinop, no estado do Mato Grosso. O produtor rural, sojicultor Antônio Galvão, teve que prestar depoimento na Polícia Federal na manhã de hoje. Você vai entender o que está acontecendo, você já sabe, você só vai ver como é que foi esse cenário. E nós vamos falar ainda do mercado do café. Eu vou para o intervalo e volto já. E a Agricultura BR destaca o noticiário, principalmente o que ocorreu pela manhã de hoje, quando Antônio Galvão, produtor rural, sojicultor do estado do Mato Grosso, precisou fazer um depoimento na Polícia Federal e foi acompanhado por produtores rurais, por companheiros, é o que você vai acompanhar agora também na reportagem de Valdir Pacheco. O produtor rural Antônio Galvão, um dos sojicultores pioneiros de Mato Grosso, prestou depoimento na Polícia Federal nesta segunda-feira pela manhã em Sinop, sobre sua participação na organização de uma manifestação prevista para o dia 7 de setembro em Brasília. Aproximadamente 200 produtores rurais e pecuaristas participaram de uma carreata em apoio ao Galvão. O produtor, que também é presidente nacional da ProSoja, é investigado pela Polícia Federal por suposta incitação a atos antidemocráticos e contra instituições como o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Antônio Galvão deixou a sede da Polícia Federal por cerca de 30 minutos de depoimento. Ele não deve se manifestar sobre o depoimento, segundo pessoas ligadas ao movimento. O ato do dia da proclamação da independência tem como pautas a instituição do voto impresso auditável pelo Tribunal Superior Eleitoral e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Por aqui nós vamos falar sobre a venda direta de etanol. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida importante para garantir que varejistas e pequenas distribuidoras possam fazer aquisições diretas em usinas de cana-de-açúcar de etanol. Mais do que isso também, a mesma medida permite que não se tenha aquela fidelidade sobre a bandeira, e sim poder comprar etanol daquele que oferece as melhores condições ao varejo. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves se as usinas hoje elas estão preparadas para atuar dentro desse modelo e principalmente melhorando a concorrência, e ele respondeu. Essa medida da possibilidade, de venda direta de etanol hidratado das usinas para os postos é bastante controversa no setor. Tem muita gente favorável, muita gente contrária, cada qual com os seus argumentos que devem ser analisados aí com base científica e até política. Mas eu vejo isso como positivo. É mais positivo do que negativo. Por que positivo? Porque vai estimular um pouco mais a concorrência. Eu acredito que no máximo 10, 12, 15% talvez do etanol vai ser distribuído diretamente, porque as distribuidoras elas têm a vantagem competitiva muito grande, trabalham com escala, tem as misturas, levam mais produtos no mesmo frete, tem a sua rede montada, mas para alguns locais você pode ter a usina montando uma estruturinha própria, distribuindo nos postos e vice-versa, Também postos buscando diretamente aí nas usinas, enfim. Eu acho que promove a competição, promove a liberdade, promove a criatividade, eu vejo como mais positiva. Não acredito que vá ter grande interferência de preço, não. Agora falamos de café aqui no Agricultura BR. Você acompanha comigo como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Veja que nós temos agora, neste momento, posição de setembro a $1,77 mais 85 a libra-peso, com queda de 0,40 pontos. Dezembro, $1,81 mais 5 a libra-peso. Março, $1,83 mais 75. E maio, com $1,84 mais 80. São as posições de curto prazo negociadas com café arábica na Bolsa de Nova York. O destaque agora fica para o café Robusta, que é a referência para o café Conilon aqui no Brasil. Ele é negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólares. Veja comigo que nós temos aqui a posição de setembro com $1.892 a tonelada, uma alta de 1,61%. Novembro vai disparando, chegando a $1.910 a tonelada com alta de 1,48%. Janeiro, $1.898, elevação de 1,28%. E março, $1.883, alta de 1,07%. São os negócios que destaco agora com café Robusta na Bolsa de Londres. E a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo divulgou mais uma estimativa da produção agrícola paulista. É o que você vai conferir agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Os resultados do levantamento indicam uma ligeira expansão da agricultura paulista em 2020 e 2021, em comparação com o ciclo anterior, de 0,56% de área plantada e perda de 2,35% no volume a ser produzido, devido à menor produtividade da terra de 2,91%. O conjunto das culturas anuais apresenta acréscimo de 2,6% na produção e 0,23% na produtividade. Mais especificamente, para o grupo dos grãos, os indicadores apontam perda de 0,33% na produtividade e incremento de 1,68% na produção por conta do aumento de 2% na área plantada.
No grupo das culturas perenes e semi-perenes, houve queda na produção, influenciada pela menor produtividade, já que a área permaneceu praticamente estável. A menor produção cafeeira, causada pelo ciclo da bienalidade de baixa, contribuiu para esse resultado negativo. O próximo levantamento das safras agrícolas do estado de São Paulo será realizado em setembro e trará os resultados finais das culturas anuais, das culturas perenes e as estimativas parciais do quarto levantamento para a safra 2020-2021. Ela trará também as primeiras informações de intenção de plantio das culturas anuais na safra de verão 2021-2022. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E a seguir no Agricultura BR você tem as últimas informações desta edição do Agricultura. E olha, você vai saber como é que vem soja, vamos trazer alguns comentários também a respeito do câmbio daqui a pouco. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato, manda sugestão, pauta, imagens, fotos, vídeos aí da sua produção no nosso WhatsApp. O número é 67991733737. Vou para o intervalo e volto já. A estrutura de empresa familiar é muito comum no agronegócio brasileiro. Por isso mesmo, é necessário um plano estratégico de sucessão na gestão empresarial a fim de evitar alguns tipos de aborrecimento, prejuízos e mesmo ali cenários de conflitos entre os membros da mesma família. É o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. Dados do IBGE apontam que a cada 100 empresas no Brasil, somente 30 sobrevivem à primeira sucessão e apenas 5% chegam à terceira geração. Nós vamos conversar com Luiz Eduardo Neto, advogado especializado no tema. Doutor Neto, como é que quando um produtor rural, por exemplo, deve começar a planejar a sucessão familiar? O fator quando, ele é muito importante que a pessoa entenda que ela não é ligada exatamente a um tempo da vida da pessoa, que é algo que as pessoas normalmente têm como compreensão, com a expectativa que quando eu já estiver mais velho, eu tenho que me preocupar com isso. O fator quando ele é muito ligado à circunstância, das necessidades que a família tem, seja de um planejamento sucessório, pensando como vai ser a evolução patrimonial da pessoa com o crescimento da família, fatores tributários, de como a operação da atividade, seja imobiliária, seja uma atividade rural, o que isso poderia influenciar, que esse planejamento poderia ajudar, ou mesmo numa menor exposição de riscos. Então, a família ter a compreensão das circunstâncias delas, das necessidades, da utilidade, que vai determinar qual o momento de eu iniciar uma organização patrimonial. Existe o tabu da perda do poder de controle do patriarca, que ele é quem organiza a atividade rural da família, ele que toma as decisões, e ele tem receios que, se ele fizer a organização patrimonial, fizer um planejamento sucessório antecipado, ele venha a perder o controle. Mas quando nós esclarecemos que ele pode fazer a organização patrimonial sem perder poder de controle, esse tabu acaba sendo ultrapassado. Em evento promovido em Londrina sobre o tema, o empresário Silvio Sugueta, presidente da Semegrão, palestrou para um público interessado em saber como foi a experiência da passagem sucessória na empresa de sua família. A nossa experiência foi, graças a Deus, fantástica, maravilhosa. Nossa empresa hoje tem 10 anos. Infelizmente, nosso pai, querido pai, o Guiossi Sugueta, nos deixou há 2 anos. E essa passagem foi natural. Nós somos em 3 irmãos e um primo que fizemos a sucessão da empresa, fundamos a Semegrão em 2010. E meu pai, com toda a experiência, foi encaixando cada filho com as suas devidas competências e habilidades no setor que ele achava que poderia render cada vez mais. Então, nessa experiência toda, eu acabei sendo designado para administrar a empresa. Sou o mais novo da família, mas a aceitação dos meus irmãos foi muito natural, foi muito positiva. E hoje a gente toca a empresa com todo o legado, com toda a experiência que nosso pai nos deixou, tentando seguir esse exemplo maravilhoso. À medida que
cada filho foi entrando na empresa, ele foi dialogando muito, foi conversando, passando muitos ensinamentos e direcionando, e principalmente com muito amor à família e desenvolvendo a nossa paixão no negócio, fez com que a gente amasse o agronegócio, e aí cada filho foi encontrando o espaço necessário dentro da função aí, né? Ok, Silvio, você tocou num ponto importante, né? Além da capacitação, do preparo, tem que ter realmente muito amor, principalmente quando se fala da família. Obrigado pelas suas informações. Obrigado, um grande abraço. Então é isso, a sucessão familiar exige preparo prévio para que ela não seja um momento traumático. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Por aqui nós destacamos agora mercado, finalizando essa edição da Agricultura BR. Nós temos aqui o mercado da soja subindo um pouco mais. Posição de setembro vindo para 13 dólares com alta de 0,48%. Novembro, 12 dólares 97 centes mais 4, elevação de 0,52%. Janeiro, 13 dólares 3 centes o bushel com alta de 0,56%. E a posição de março, 13 dólares 5 centes mais 2 por bushel, são as posições com soja em Chicago. O dólar operava em alta aqui no Brasil. Nós temos o dólar agora a R$ 5,38 mais 8, vem estável, ligeiro viés de alta de 0,06%. Essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais na terceira edição, lá no Agrocanal, aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!